Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, independente do horário que você esteja assistindo esse vídeo. A nossa disciplina é tutelas provisórias e procedimentos especiais. Nós já estudamos, analisamos os procedimentos especiais, que foi o IAC, o IRDR e o incidente de arguição de inconstitucionalidade. Estão previstos na nossa ementa, estão previstos lá no CPC de 2015. E a partir de agora a gente vai começar a analisar as tutelas provisórias. Essa é a nossa primeira aula sobre esse tema. E nós vamos ver as características dessas tutelas, desses procedimentos, como eles devem ocorrer. São noções gerais sobre as tutelas provisórias para que depois a gente possa ingressar em uma aula mais determinante em relação a cada tutela, as tutelas de urgência, as tutelas de evidência. Então esse é o nosso primeiro encontro. No nosso primeiro encontro nós vamos ver as características, os conceitos apresentados pelos principais doutrinadores que tratam sobre a matéria, e após, nas nossas próximas aulas, nós vamos ingressar realmente para destrinchar cada tutela, o que são as tutelas, enfim, apresentar quando elas são cabíveis, os requerimentos, todas as nuances das tutelas. Para que a gente possa dar início ao nosso estudo, é interessante que a gente primeiro verifique quais são os procedimentos e os dispositivos previstos nas nossas legislações que tratam sobre as tutelas provisórias, sobre a tutela de urgência, sobre a tutela de evidência. E esses procedimentos, esses dispositivos, eles estão previstos na Constituição Federal e no CPC de 2015. Só que para a gente dar início ao nosso estudo, é importante que a gente primeiro verifique um conceito do que se trata as tutelas provisórias. E aí eu trago para vocês o conceito do professor Alexandre Freitas Câmara, que é o livro que inclusive eu indico para que vocês possam estar acompanhando a nossa disciplina. É o livro que eu utilizo, é muito didático, e eu acredito que no processo civil o professor Alexandre Freitas Câmara seja um dos doutrinadores aí mais importantes, que tem maior habilidade com o entendimento do que diz a legislação processual civil. Então vamos ver comigo, acompanhem comigo, consta aí no material de apoio de vocês, o conceito de tutelas provisórias. Diz o professor Alexandre Freitas Câmara que são tutelas jurisdicionais não definitivas. É importante a gente grifar essa informação, que as tutelas provisórias elas não são definitivas, não é o requerimento final que está ali se pleiteando, fundadas em cognição sumária, porque você não vai aguardar o procedimento comum para você ingressar com o requerimento da sua tutela provisória, você não vai esperar que o processo se desenvolva, que o processo vá desde a sua petição inicial até o trânsito em julgado, para você ter acesso àquele direito que você está pleiteando. Então, por isso que se fala em cognição sumária e não em cognição em processo comum. Fundadas em um exame menos profundo, ou seja, não vai se aguardar ter o contraditório. Nos casos, em regra, não se espera que se tenha um contraditório, a fase de instrução, colheita de provas, para que possa ser concedido a tutela provisória. Em um exame menos profundo da causa, capaz de levar à prolação de decisões baseadas em juízo de probabilidade e não de certeza. Podem as tutelas provisórias fundar-se em urgência ou evidência. Professor Alexandre Freitas Câmara. Nós sabemos que a função jurisdicional, a função do Poder Judiciário é de tutelar um direito através de um processo democrático com o fito, com a finalidade de se entregar
o direito material a quem lhe é de direito. Contudo, há possibilidades da sumarização de técnicas que vai lhe entregar não a tutela principal, mas os efeitos da tutela principal, ou resguardar direitos de forma mais rápida. Daí a gente tem que ver, temos que observar o conceito trazido também pelo professor Humberto Teodoro Júnior sobre as técnicas de sumarização do processo. Vamos acompanhar comigo o que consta aí também no material de apoio de vocês, o conceito de tutela principal. A tutela principal é o provimento que compõe o conflito de direito material de modo exauriente e definitivo. E as técnicas de sumarização do processo, tutelas provisórias, têm por finalidade fazer uma redistribuição dos custos do tempo do processo. Nós sabemos que a tutela principal, para que ela seja concedida, o processo ele deve percorrer todo o seu trâmite comum, desde a petição inicial até o trânsito em julgado da sentença. Só que esse procedimento comum, muitas vezes, ele é tão demorado que o direito pleiteado ele pode perecer. E para que esse direito ele seja acautelado, ele seja resguardado, existem as técnicas de sumarização do processo, que são as tutelas provisórias, que vão, de forma mais rápida, fornecer os efeitos pretendidos ou resguardar esse direito, como eu já falei agora há pouco. E para isso, nós vamos estudar essas técnicas de sumarização. Em regra, quando um autor ele ingressa com uma ação, é ele que vai suportar todos os custos daquele processo até que o Poder Judiciário lhe conceda a tutela principal, o mérito da demanda, a tutela final pleiteada, pretendida. E até chegar ao final do processo, que normalmente pode durar muito tempo, quem suporta todos os ônus é o autor, com a demora ou com o trâmite comum de um processo. Por isso, a doutrina ela fala sobre a redistribuição dos custos do processo. E eu coloquei para vocês também aí o conceito que diz o seguinte: em regra, quando o autor ingressa com a ação e precisa aguardar a tutela principal, que é a tutela final pleiteada, o requerimento de mérito do processo, fornecida pelo Poder Judiciário, ele vai ter que arcar sozinho com os custos do tempo do processo. E é para isso que servem as técnicas de sumarização, que ela pode antecipar esse pleito, essa tutela, e vai haver a redistribuição dos custos, ou seja, a parte contrária, ela também vai ter que arcar com esses custos para que não sofra sozinho o autor com essa responsabilidade de conduzir o processo aguardando o pleito final. É para isso que servem essas técnicas de sumarização e a redistribuição dos custos do processo. Eu trago aí para vocês também no material outro conceito apresentado pelo professor Humberto Teodoro Júnior, que ele vai falar o seguinte: as técnicas de sumarização da tutela apresentam-se invariavelmente como meios de regulação provisória da crise de direito em que se acham envolvidos os litigantes. Para isso, para que seja concedido, nós temos requisitos, obviamente. E esses requisitos eles servem também para resguardar a natureza jurídica e para resguardar os direitos daquele demandado, né? Para que se possa preservar o interesse do demandado. E para que seja concedido, além dos requisitos, nós devemos verificar
que as tutelas elas têm 2 tipos de natureza. Consta aí também no material de vocês, natureza das técnicas de sumarização do processo. Existe a técnica de natureza conservativa, que resguarda um direito que pode ser ameaçado com o decurso do tempo. E nós temos também a de natureza satisfativa, quando se concede a antecipação da tutela, fornecendo o direito pleiteado, concedendo-se a tutela final. Professor, exemplo, teve um caso lá no Tribunal de Justiça que foi negado a matrícula de duas crianças com autismo em uma escola particular de Fortaleza. E as crianças já estudavam nesse colégio, e aí no ano seguinte, quando foi agora no início de 2020, não foi concedido a matrícula, e a tutela principal que se pleiteava nesse processo era a matrícula das crianças. E aí os familiares entraram com um processo, não foi concedido no primeiro grau, recorreram e no segundo grau foi concedido a tutela principal, que era o quê? A matrícula das crianças no colégio. Foi concedido por meio de uma tutela provisória de natureza satisfativa, que já concedeu o pleito final. A natureza satisfativa, ela concede a tutela antecipada para que seja prestado aquela tutela requerida, aquela tutela final, logo no início do processo. Essa é a natureza satisfativa. E para que seja concedido, obviamente que tem que seguir os requisitos constantes lá do CPC, para que não se gere insegurança jurídica e para que não prejudique a pessoa que está sendo demandada. E para isso existem os requisitos, existem as fundamentações também constantes, tanto na Constituição Federal como no CPC. E agora, a partir de agora, nós vamos ver essa fundamentação dispositiva constante da Constituição Federal, lá no artigo 5º. Lá na Constituição Federal, no seu artigo 5º, quando ela trata sobre a duração razoável do processo, ela também está falando sobre a possibilidade de concessão de tutelas provisórias, visto que é com a duração razoável do processo que será concedido aquele pleito que está sendo ali guerreado em uma ação. E esse pleito, para que ele não pereça muitas vezes, é necessário que sejam concedidos tutelas provisórias, principalmente quando se trata sobre saúde, sobre alimentos e bens da vida, de direitos materiais, que precisam ser resguardados com uma maior rapidez, porque ali nós estamos tratando sobre vidas, sobre saúde, sobre alimentos. Então, nesses casos, ocorrem muitas vezes de ser concedido logo no início do processo uma tutela, como ocorre nos alimentos provisórios, como ocorre na concessão de uma UTI. Essa é a duração razoável de um processo nesse caso. Então, é necessário ser ingressado com um pedido de tutela provisória, de urgência, para que a duração em relação àquele processo, aquele contexto e aquelas partes, ele seja respeitado. E, além disso, também consta lá no Pacto de São José da Costa Rica, lá no seu artigo 8º, que também trata sobre que o Brasil é signatário, então deve respeitá-lo. Também consta lá da duração razoável do processo. Então, no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, trata-se sobre a duração razoável do processo. E no entendimento principiológico desse direito fundamental,
consta a possibilidade de concessão de tutela provisória em relação a determinados processos. Outra base constitucional que deve ser observada é a que consta lá no artigo 35, inciso 35, na verdade, do artigo 5º da Constituição Federal. Lá consta, dentre os direitos fundamentais, a questão do direito fundamental à proteção jurisdicional. Esse direito ele decorre de uma tutela adequada, tempestiva e efetiva. Então, as técnicas de sumarização do processo, elas também vão resguardar esse direito, visto que, muitas vezes, se não for concedido o que está sendo pleiteado pelo autor, ele pode padecer o seu direito. A exemplo disso, nós podemos sempre tratar sobre a ação de alimentos, que aí vai correr 2, 3, 4 anos, a depender do procedimento que for desempenhado, porque a gente sabe que o processo ele deve decorrer de uma forma democrática, sempre frisando pelo contraditório e a ampla defesa. Contudo, nas ações de alimentos, o que deve ser resguardado principalmente é o alimentando, que é a pessoa que está precisando de alimentos. Então, ele não pode padecer, o judiciário ele não pode, com a sua inefetividade, prejudicar alguém. Então, um autor, quem estiver pleiteando o direito deve requerer, sim, a concessão de uma sumarização ali do processo através das técnicas de tutelas provisórias para que esse direito seja resguardado, para que não haja a inefetividade, o autor não possa padecer, e essa é a base constitucional das tutelas provisórias, da técnica de sumarização do processo. Agora que nós já vimos quais são as bases constitucionais para as tutelas provisórias, a gente vai ingressar realmente no que o CPC traz na sua letra da lei, em contrapartida o CPC de 73, certo? Mas antes disso, eu gostaria, só para a gente concluir a questão das bases constitucionais, trazer mais um conceito, que é um conceito do professor Talamini, que ele vai dizer o seguinte: não basta e não é sempre possível acelerar o processo como um todo. Em certas hipóteses, observados os limites, cabe adiantar o seu possível resultado, ou, quando menos, manter as condições para que ele possa futuramente se concretizar. Ele está falando aqui sobre a questão realmente de resguardar o contraditório, resguardar a ampla defesa, isso em relação ao demandado, mas também resguardar o direito do demandante, do autor, de ter o seu requerimento adiantado por meio de um processo, uma técnica de sumarização, que são as tutelas provisórias, mas sempre resguardando a segurança jurídica, a redistribuição dos custos do processo, enfim. Em relação às tutelas provisórias, que esse nome de tutelas provisórias é uma conceituação ampla e genérica em relação às tutelas de urgência e tutela de evidência. Essa classificação das tutelas no CPC, no CPC de 73, existia um livro exclusivo para a tutela cautelar. Já a tutela antecipada, ela só foi inserida no CPC de 73 após uma reforma. No CPC de 2015, ele traz a previsão das tutelas provisórias, e essas tutelas provisórias, elas se subdividem. As tutelas provisórias no CPC de 2015, elas se subdividem em tutelas de urgência e tutelas de evidência. São essas três
Essas duas chaves, na verdade, tutelas provisórias, se subdividem em tutelas de urgência e tutelas de evidência. A grande novidade foi a tutela de evidência, que a gente vai ter uma aula específica sobre ela, porque ela não era prevista de forma explícita nos antigos ordenamentos. Só existia a tutela de urgência. E a tutela de urgência, ela se subdivide em tutela antecipada, que é a tutela satisfativa, que vai conceder o pleito final, o que está se requerendo como mérito. Então, ela vai antecipar, é a tutela antecipada satisfativa. E a tutela cautelar, que ela vai resguardar direito ou situação jurídica. Essas são as subdivisões das tutelas provisórias previstas no CPC de 2015. Nós vamos agora tratar sobre as características comuns às tutelas provisórias. Hoje a gente vai tratar especificamente das noções gerais, então nós vamos tratar das características que albergam todas as tutelas, tanto a tutela de urgência e quanto a tutela de evidência. E a gente, nas próximas aulas, no prosseguir das aulas, a gente vai analisar os requisitos específicos e distribuí-los, ver de forma detalhada como se a tutela de urgência, na sua forma satisfativa ou na sua forma cautelar, podem ser concedidas, como a tutela de evidência também deve ser analisada. Só que hoje nós vamos analisar as características que são comuns a todas elas. E a primeira característica que a gente tem que observar é a característica da eficiência, que está lá prevista no artigo 296 do CPC. Então, vamos pegar aí o código para que nós possamos acompanhar a leitura deste dispositivo. Livro 5 do CPC, que vai tratar sobre a tutela provisória, título 1, disposições gerais, artigo 296. A tutela provisória conserva sua eficácia, não é eficiência, gente, é eficácia. Eficiência era o princípio da eficiência que eu estava analisando em outra aula, na aula de teoria geral do processo. Então, nós vamos falar sobre eficácia. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Quando ele fala que ela pode ser, a qualquer tempo, revogada ou modificada, é óbvio que está se tratando de uma tutela provisória. Ela pode sim ser, não é uma tutela final, a gente está falando de uma tutela provisória. O próprio conceito de provisoriedade vai determinar essa possibilidade de revogação ou modificação. Mas quando ele fala essa questão no tempo, ela não quer dizer que o juiz, se ele, por um entendimento doutrinário, uma mudança de entendimento doutrinário, a seu bel querer, ele pode alterar essa decisão que concedeu ou não a tutela provisória. Ele está dizendo que no transcorrer do processo, se surgir um novo fato ou uma nova alegação que possa trazer a possibilidade de alteração dessa tutela, o juiz ele vai, de forma fundamentada, revogar ou modificar a sua decisão. Isso está ocorrendo com muita frequência agora, nesse período de Covid-19, de coronavírus, porque eram concedidas muitas tutelas, principalmente em ações de alimentos, tutelas provisórias concedendo alimentos com base no que um determinado empresário poderia oferir. E agora que os comércios estão fechados, está se tendo muita concessão de revisão de alimentos, porque o comércio está fechado, o alimentante
não está conseguindo, através do seu próprio sustento, da sua própria empresa, do seu próprio comércio, fornecer aqueles alimentos como ele fornecia antes, então está havendo muita redução. Então está havendo essa modificação através de o quê? De uma alegação nova, de um fato novo, que é notório mundialmente, que todo mundo está passando. Então não é com base no que o juiz quer, ou que ele mudou o seu entendimento. Tem que ser a requerimento de uma parte e tem que ser baseado em um fato ou uma alegação nova. Vamos ver, até porque isso poderia gerar a insegurança jurídica, que a gente sempre fala em nossas aulas, uma ofensa à segurança jurídica nas tutelas provisórias. Vamos ver agora o que diz o parágrafo único do artigo 296 do CPC. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Professor, o que quer dizer esse parágrafo único? O parágrafo único está dizendo que, mesmo que o processo esteja suspenso, aquela tutela provisória ela vai ser mantida. Professor, exemplo, eu ingresso deixa eu pensar aqui, todo ano tem a Semana Nacional de Conciliação, certo? Semana Nacional de Conciliação. Aí o juiz vai e suspende todos os processos. Contudo, mesmo com essa suspensão, aquela tutela concedida, ela vai ser mantida, ela não vai ser modificada ou revogada, salvo, como se já diz aqui no próprio parágrafo, se houver uma decisão judicial em contrário. Então, havendo uma decisão judicial em contrário, pode suspender, revogar ou modificar aquela decisão, aquela tutela provisória. Mas, se não houver decisão, se houver só uma suspensão do processo, aquela tutela continuará tendo a sua eficácia. Outra característica comum às tutelas provisórias, a gente vai verificar no artigo 297, parágrafo único. Vamos ver o que diz o artigo 297, parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes a cumprimento provisório de sentença no que couber, ou seja, vai tratar sobre o cumprimento provisório da sentença. Isso quer dizer o seguinte, foi concedido a tutela provisória, contudo, a parte entra com recurso, porque não há ainda o trânsito julgado, então a parte vai e ingressa com recurso e não é concedido o efeito suspensivo do recurso. Como não é concedido o efeito suspensivo do recurso, a parte ela pode sim ingressar com um pedido de cumprimento provisório de sentença, porque não foi concedido o efeito suspensivo, então ela já pode ingressar com o cumprimento provisório da sentença, mesmo que o recurso esteja correndo, para que haja a antecipação dos efeitos daquela tutela requerida. E outra possibilidade também é que essa tutela, como ela é uma decisão interlocutória, ela não é uma decisão final, a tutela provisória, ela é uma decisão entre o início e o final do processo. Então, nós sabemos que o juiz ele pode se manifestar de 3 maneiras, através de despacho, decisão interlocutória ou sentença. Como não é uma sentença, ainda não é a decisão final, não é a tutela final, então ele vai se manifestar através de decisão interlocutória, porque decisão interlocutória é tudo que decide algo no processo que não é sentença. E despacho é tudo que não é sentença e nem decisão interlocutória. Então, através dessa decisão interlocutória,
concedendo essa tutela provisória, e não havendo efeito suspensivo, isso no caso de recurso, eu já posso ingressar com o cumprimento provisório da sentença. Mas se concedido essa minha tutela, certo? O meu requerimento de tutela provisória, de urgência ou de evidência, e a parte não cumpre, nós não estamos falando dela ter recorrido da decisão, nós estamos falando dela não cumprir. Então, o autor, o requerente daquela tutela, ele pode iniciar também a execução desse cumprimento provisório, através desse requisito, dessa característica de cumprimento provisório de sentença. Nós não estamos falando de sentença, mas nós estamos falando de uma decisão interlocutória que deve também ser cumprida. Foi concedido ali algum direito pleiteado. Então, a parte, em caso de recurso, foi concedida a tutela provisória, não houve trânsito e julgado, a parte recorre, certo? Ela recorreu pedindo o efeito suspensivo. Não foi concedido o efeito suspensivo. Então, já posso requerer o cumprimento provisório da sentença. No caso de que a parte não recorre e não cumpre, ela não cumpriu a sentença, eu também posso entrar com a execução com base nesse cumprimento provisório. Então, entro com a execução do cumprimento provisório da sentença. É isso que quer dizer esse parágrafo único do artigo 297 do CPC. Em relação ao momento do requerimento das tutelas, vai depender muito da sua natureza, e aí a gente vai ter que analisar mais na frente, quando a gente for analisar cada uma delas, qual é o momento específico para o requerimento. Contudo, em regra, as tutelas elas podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental. As tutelas ela pode ser requerida de forma antecedente quando ela é requerida antes do início do processo, antes da colheita de provas, antes de eu fazer o meu pedido de tutela final. E essa tutela ela é antecipada ou acautelar, porque elas devem ser tutelas provisórias de urgência. Então, quando eu tenho uma tutela antecipada ou cautelar de urgência, ela é chamada o modo de requerimento dela vai ser tutela antecipada antecedente, que é uma tutela de urgência. Então, eu preciso, antes mesmo de fazer o meu requerimento final, de pleitear o meu requerimento final, de juntar as provas, eu já faço esse requerimento, tendo em vista a urgência desse pedido. Então, esse é o modo, em regra, do requerimento. Como eu estava falando, só pode ser requerido de forma antecedente a tutela cautelar de urgência, porque há uma necessidade urgente para que seja concedido aquele pleito. Já na incidental, só pode ocorrer a tutela de evidência, ou seja, a tutela de evidência ela só pode ser requerida, como ela não é de urgência, ela só pode ser requerida de forma incidental dentro do processo. Então, todo instrumento que for perquirido dentro de um processo, entre o início e o fim do processo, é chamado de incidente, de forma incidental, igual o IRDR, que é incidente de resolução de demandas repetitivas, com o IAC, que é incidente de arguição de competência. Então, tudo que for perquirido vai ser chamado de incidente, que é perquirido de forma incidental dentro de um processo. Então, o momento das tutelas, em regra, elas podem ser deferidas de forma antecedente ou incidental. No caso da incidental,
O requerimento da tutela provisória vai ocorrer durante a vigência do processo. É óbvio, porque ela vai ocorrer durante a vigência do processo, dentro ali dos procedimentos, daquela linha do tempo de um processo. Então, basicamente seria isso. As noções gerais, a parte geral sobre tutelas provisórias que a gente vai estudar na aula de hoje. E nas próximas aulas a gente vai estudar uma a uma a tutela provisória de urgência e a tutela provisória de evidência. Nas próximas aulas nós vamos estudar de forma específica cada uma das tutelas, tanto a tutela de evidência quanto a tutela de urgência, de forma tanto a tutela de urgência antecipada como a tutela de urgência cautelar. Nós vamos ver o modo que elas são requeridas, como elas devem ocorrer e todos os demais detalhes a gente vai acompanhar nas próximas aulas. Na aula de hoje nós veremos exclusivamente a parte geral de tutelas. Por hoje era só, espero que vocês tenham gostado da aula e eu me mantenho à disposição para quaisquer dúvidas no meu privado, como a gente já vem fazendo nas aulas anteriores. Um abraço a todos, fiquem com Deus e aguardamos a próxima aula. Um grande abraço, professor Lucas.